Seja muito bem-vindo ao canal Farmacologia Animada, o seu espaço para desvendar os mistérios dos medicamentos, das doenças e do fascinante universo da farmácia. Aqui, cada episódio é uma viagem, e hoje embarcamos juntos numa história que parece saída de um filme de suspense, mas que foi e ainda é real, a saga do H1N1. Imagine só, era 2009 e o mundo girava tranquilo, até que, de repente, um sussurro atravessou as fronteiras do México. Não era um boato qualquer, mas o prenúncio de uma tempestade viral. O H1N1, um vírus com nome de senha secreta, surgiu como um personagem misterioso, misturando genes de humanos, porcos e aves. Uma verdadeira alquimia biológica, digna de um laboratório de ficção científica. No início, parecia só mais uma gripe, mas logo ficou claro que estávamos diante de um vilão astuto, capaz de atravessar oceanos em poucas horas, pegando carona em aviões e sonhos de férias. O mundo, que até então dançava no compasso da rotina, foi pego de surpresa. O H1N1 não pediu licença, invadiu lares, escolas, hospitais e virou manchete em todos os jornais. A Organização Mundial da Saúde, como um maestro em alerta, declarou pandemia em junho de 2009 e, de repente, todos nós nos tornamos figurantes desse grande espetáculo viral. Enquanto isso, cientistas corriam contra o tempo, tentando decifrar o enigma desse novo vírus. O medo e a curiosidade andavam de mãos dadas, e cada notícia era como um novo capítulo de um thriller que ninguém queria protagonizar. O H1N1 mostrou que no palco da vida, até o menor dos vilões pode causar um estrondo digno de Hollywood. Mas calma, porque essa história está só começando. No próximo episódio vamos descobrir como o Brasil, com seu calor, sua gente e seu jeitinho único, recebeu esse visitante inesperado. Prepare-se, porque a aventura vai ganhar novos contornos e desafios ainda mais intensos. O Brasil, com seu calor pulsante e a energia de um país que nunca para, vivia mais um outono comum quando, de repente, um sussurro atravessou o Atlântico. Era o H1N1, um vírus que, como um viajante clandestino, desembarcou sem convite, trazendo consigo o prenúncio de dias turbulentos. O cenário era de expectativa e tensão. Aeroportos se transformaram em trincheiras, profissionais de saúde em sentinelas atentos, e a população, entre o medo e a incredulidade, buscava respostas para perguntas que pareciam ecoar em cada esquina. Tudo começou com relatos de casos suspeitos em pessoas que haviam acabado de voltar de viagens internacionais. O Ministério da Saúde, como um maestro diante de uma orquestra desafiadora, montou um gabinete permanente de emergência, intensificou a vigilância em portos e aeroportos e, rapidamente, o país inteiro se viu envolvido numa rede de informações, boatos e orientações. O vírus, que até então era chamado de gripe suína, logo ganhou o nome técnico de H1N1, mas para muitos continuava sendo um inimigo invisível, capaz de atravessar fronteiras e desafiar a ciência. A primeira confirmação de H1N1 em solo brasileiro foi como o toque de um sino em uma manhã silenciosa. Impossível de ignorar. Em Belo Horizonte, 2 pessoas que voltaram de Cancún foram internadas sob suspeita, enquanto em São Paulo, outro caso levantava dúvidas e temores. O Instituto Butantan, símbolo da ciência nacional, foi convocado às pressas para iniciar a produção de vacinas, numa corrida contra o tempo que misturava esperança e ansiedade. O país, acostumado a lidar com desafios tropicais, agora enfrentava um adversário global, que não respeitava clima, classe social ou região. A mídia, com seu poder de ecoar e amplificar, passou a noticiar diariamente cada novo caso, cada orientação, cada medida de prevenção. O ministro da Saúde, em coletiva tumultuada, buscava acalmar os ânimos, afirmando que o Brasil estava preparado, que havia estoques de medicamentos e que as barreiras possíveis estavam sendo erguidas. Mas, no fundo, todos sabiam. Era impossível barrar completamente a entrada do vírus. O que restava era se preparar para o impacto, como quem se protege de uma tempestade anunciada.
O vírus, astuto e silencioso, começou a circular entre nós. O primeiro óbito, um caminhoneiro gaúcho, que contraiu o vírus na Argentina, foi um choque. A notícia se espalhou como um trovão, lembrando a todos que a ameaça era real e próxima. Governos estaduais e universidades adiaram a volta às aulas, tentando conter o avanço da doença. O Instituto Butantan, em tempo recorde, conseguiu fabricar vacinas destinadas aos grupos de risco, enquanto a Fiocruz entregava os primeiros lotes de medicamentos similares ao Tamiflu, esperança embalada em cápsulas. A cada semana, o número de casos e mortes aumentava. O Brasil, gigante adormecido, despertava para a realidade de uma pandemia. O vírus não fazia distinção. Atingia crianças, jovens, adultos, idosos. O medo se misturava à solidariedade e a rotina de milhões de brasileiros foi transformada. Máscaras, álcool em gel, distanciamento social, palavras que antes pareciam distantes, agora faziam parte do vocabulário cotidiano. No epicentro desse turbilhão, profissionais de saúde se tornaram heróis anônimos, enfrentando jornadas exaustivas, lidando com a incerteza e o cansaço, mas também com a esperança de que, juntos, seria possível superar mais esse desafio. O Brasil, com sua criatividade e resiliência, buscava soluções, adaptava protocolos, aprendia a cada dia. E enquanto o país se reorganizava diante do novo inimigo, uma pergunta pairava no ar, como uma nuvem carregada prestes a desabar. Como seria o auge dessa epidemia? O que ainda estava por vir quando o H1N1 mostrasse toda a sua força? O auge da epidemia de H1N1 no Brasil foi como um trovão que rasga o céu em plena madrugada, acordando até quem achava que estava seguro sob o cobertor da rotina. O país, que já havia sentido o baque da chegada do vírus, agora se via no olho do furacão. O H1N1 não era mais um visitante indesejado. Era um morador temporário, barulhento, imprevisível, que batia à porta de hospitais, escolas, lares e corações. O cenário era de tensão. Hospitais públicos e privados de norte a sul se transformaram em trincheiras. O som das ambulâncias cortava o silêncio das madrugadas, enquanto profissionais de saúde, verdadeiros guerreiros de jaleco, enfrentavam jornadas exaustivas. O medo era palpável, quase uma névoa pairando sobre as cidades. Em cada sala de espera, olhares se cruzavam, buscando respostas, conforto ou apenas um pouco de esperança. O vírus astuto não fazia distinção. Crianças, jovens, adultos e idosos, todos estavam no mesmo barco navegando em águas desconhecidas. O Paraná, especialmente, virou símbolo desse embate. O estado concentrou mais da metade dos casos do país. E a cada novo boletim, a sensação era de que a maré só subia. O número de infecções disparou, atingindo o pico em agosto de 2009. O Brasil, acostumado a lidar com desafios tropicais, agora enfrentava um adversário global, que não respeitava fronteiras, clima ou classe social. O vírus parecia rir da nossa sensação de controle, mostrando que, no tabuleiro da vida, nem sempre somos nós que movemos as peças. Mas como toda boa história de superação, o país não ficou parado. O governo federal, em uma ação digna, de roteiro de cinema, liberou bilhões de reais para a aquisição de vacinas, insumos, equipamentos e ampliação de leitos de UTI. Parcerias com laboratórios internacionais foram fechadas às pressas e o Instituto Butantan, orgulho nacional, entrou em cena para produzir vacinas em tempo recorde. A Fiocruz, por sua vez, triplicou a produção do medicamento derivado do Tamiflu e desenvolveu kits de diagnóstico nacionais, reduzindo custos e acelerando a testagem em massa. A campanha de vacinação foi um espetáculo à parte. O Brasil, gigante pela própria natureza, mostrou sua força coletiva. Filas se formaram em postos de saúde, shoppings, escolas, praças. Crianças, gestantes, profissionais de saúde, todos se tornaram protagonistas dessa mobilização. A cada dose aplicada, um suspiro de alívio, uma esperança renovada. O Ministério da Saúde, atento,
ampliou os grupos prioritários e manteve estoques de medicamentos para o pior cenário possível. A comunicação foi intensa, combatendo boatos e fake news, reforçando a importância da imunização e do cuidado coletivo. No auge da epidemia, o país registrou mais de 53 mil casos confirmados e mais de 2 mil mortes, uma taxa de letalidade que assustava, mas também unia. O medo, paradoxalmente, trouxe solidariedade. Vizinhos ajudavam vizinhos, comunidades se organizavam, e a ciência, mais uma vez, mostrava seu valor. O SUS, tantas vezes criticado, revelou-se essencial, garantindo acesso ao tratamento e à vacina para milhões de brasileiros. E enquanto o país respirava aliviado com a queda dos casos, uma nova pergunta começava a ecoar nos corredores dos hospitais, nas conversas de família, nos debates de especialistas. O que aprendemos com tudo isso? Como transformar dor em lição, medo em prevenção e incerteza em preparo para o que ainda pode vir? No rastro do H1N1, o Brasil se viu diante de um espelho incômodo, o reflexo de suas fragilidades, mas também de sua capacidade de se reinventar. O vírus, que chegou como um sussurro e virou tempestade, deixou marcas profundas, mas também lições que ecoam até hoje como um eco persistente em corredores de hospitais e salas de aula. O país, que já havia enfrentado outros inimigos invisíveis, precisou aprender a duras penas que prevenção não é luxo, mas necessidade vital. A primeira grande lição foi sobre a força da informação. No início, o medo se espalhava mais rápido que o próprio vírus, alimentado por boatos, fake news e desinformação. Era como se cada esquina escondesse um segredo perigoso, pronto para saltar sobre quem ousasse baixar a guarda. Mas, aos poucos, a ciência foi tomando a dianteira. Médicos, pesquisadores e comunicadores se uniram para traduzir termos técnicos em orientações claras, acessíveis, quase coloquiais. O álcool em gel virou símbolo de cuidado, a máscara, escudo cotidiano, e a vacina, esperança embalada em seringas. A vacinação, aliás, foi um espetáculo de mobilização nacional. O Brasil, acostumado a campanhas de saúde grandiosas, mostrou que, quando a vida está em jogo, a solidariedade fala mais alto. Postos de saúde se transformaram em pontos de encontro, onde o medo dava lugar à confiança. Crianças, gestantes, idosos, profissionais de saúde, todos se tornaram protagonistas dessa história coletiva. A cada dose aplicada, uma metáfora viva de resistência e união. O país, gigante adormecido, despertou para a importância de proteger não só a si mesmo, mas também o outro. Afinal, em tempos de pandemia, ninguém é uma ilha. Outra lição foi sobre a necessidade de sistemas de saúde robustos e preparados. O SUS, tantas vezes alvo de críticas, mostrou sua força como pilar de sustentação em meio ao caos. Hospitais foram adaptados, leitos de UTI ampliados, equipes treinadas às pressas. A logística de distribuição de medicamentos e vacinas foi posta à prova, revelando gargalos, mas também soluções criativas. A Fiocruz e o Instituto Butantan, com sua produção acelerada de vacinas e kits de diagnóstico, tornaram-se símbolos de orgulho nacional, mostrando que ciência e tecnologia são investimentos, não despesas. A pandemia também escancarou desigualdades. O vírus, democrático em sua capacidade de infectar, era cruelmente seletivo nos impactos. Comunidades vulneráveis, sem acesso fácil à saúde, sofreram mais. Isso trouxe à tona discussões urgentes sobre equidade, acesso e justiça social. A lição foi clara. Não basta combater o vírus, é preciso enfrentar as condições que permitem que ele cause tanto estrago. No campo das relações humanas, o H1N1 ensinou sobre empatia e responsabilidade coletiva. O simples ato de cobrir o rosto ao tossir, lavar as mãos com frequência ou evitar aglomerações ganhou peso de gesto cívico. O cuidado com o outro deixou de ser apenas uma recomendação e virou pacto silencioso entre desconhecidos. A ironia é que, em tempos de distanciamento, aprendemos o valor do laço social. E como toda boa história, o H1N1 deixou um prenúncio no ar. A certeza de
que novas ameaças podem surgir a qualquer momento. O Brasil, agora mais atento, investe em vigilância epidemiológica, pesquisa e educação em saúde. Mas a pergunta que paira, como uma nuvem carregada, é: estaremos realmente prontos para o próximo desafio? O que o futuro reserva quando o assunto é saúde coletiva, ciência e a eterna dança entre humanidade e micro-organismos? Imagine um país que, depois de enfrentar a tempestade do H1N1, acorda com uma nova sensibilidade. A de que o futuro não é um lugar distante, mas um terreno que se constrói a cada decisão, a cada gesto coletivo. O Brasil, como tantos outros, percebeu que a história das pandemias não termina com o fim de um surto. Ela se reinventa, se atualiza, se infiltra nos detalhes do cotidiano, como uma sombra que nunca desaparece completamente. No cenário global, especialistas, cientistas e líderes de saúde se reúnem em cúpulas e fóruns, como a recente Cúpula Global de Preparação para Pandemias, realizada no Rio de Janeiro. Ali, vozes de diferentes partes do mundo ecoam uma preocupação comum: como evitar que o próximo vírus nos pegue de surpresa? O debate gira em torno de vigilância epidemiológica, inovação em vacinas, acesso equitativo a tecnologias e, principalmente, colaboração internacional. O espírito é de urgência, mas também de esperança. A crença de que juntos podemos ser mais rápidos e justos na resposta a futuras ameaças. No Brasil, a vigilância epidemiológica ganha contornos de missão nacional. Laboratórios se conectam em redes, compartilhando dados em tempo real. Pesquisadores monitoram mutações de vírus com olhos atentos, como sentinelas em uma muralha invisível. A tecnologia, antes vista como luxo, agora é aliada indispensável. Inteligência artificial, sequenciamento genético, Big Data. Cada ferramenta é uma peça no quebra-cabeça da prevenção. Mas por trás das máquinas, há pessoas, profissionais de saúde, cientistas, agentes comunitários, todos movidos por uma inquietação que não permite descanso. A preparação para novas epidemias não se limita à ciência. Ela invade escolas, onde crianças aprendem sobre higiene e respeito ao coletivo. Está nas campanhas de vacinação, que se reinventam para alcançar até os lugares mais remotos. Está na comunicação transparente, que combate o medo com informação e transforma cada cidadão em protagonista da própria proteção. O país entende, enfim, que saúde pública é construção diária, feita de escolhas pequenas e grandes. Mas o futuro, esse personagem imprevisível, sempre reserva surpresas. E se o próximo vírus não respeitar fronteiras, nem calendários? E se a próxima pandemia exigir respostas ainda mais rápidas, mais criativas, mais solidárias? O Brasil, agora mais atento, investe em pesquisa, fortalece o SUS, busca parcerias internacionais. Mas sabe que, no jogo da saúde global, não há garantias, apenas a certeza de que a vigilância nunca pode dormir. Enquanto isso, em algum laboratório, um cientista observa uma sequência genética incomum. Em uma comunidade, um agente de saúde percebe um padrão diferente de sintomas. Em uma sala de aula, uma criança pergunta: e se acontecer de novo? O país inteiro, de certa forma, segura a respiração, atento ao menor sinal de mudança. Porque, no fundo, todos sabem: a próxima história pode começar a qualquer momento, em qualquer lugar, e talvez já esteja sendo escrita silenciosamente nos bastidores do cotidiano.